que me assiste aqui já deve ter percebido que a intenção deste trabalho é levar conhecimento, construir conhecimento, provocar as pessoas a despertar dúvidas, porque é só quebrando as certezas que a gente evolui. O ser humano precisa de conhecimento para crescer. E sem dúvida não existe busca. Então, nesse sentido, a pessoa que tem muitas certezas, ela se fecha. Ela fica estagnada, fica tipo água parada. Para de crescer e, por consequência disso, morre, ainda que esteja viva. Então é importante perguntar, desconstruir certezas para construir conhecimento. E o conhecimento é dinâmico. Para valer a pena, o meu trabalho aqui, ele precisa alcançar pessoas. E para alcançar pessoas, é importante que você curta, comente e assista até o final, ainda que a princípio você não se interesse por este assunto. Mas eu acredito que no final você vai gostar. Eu penso que o educador ele deva ser multidisciplinar e tenha essa capacidade de correlacionar esse conteúdo que ele pretende passar com a vida das pessoas, para dar sentido, tanto ao conteúdo quanto à vida. E se o professor não for multidisciplinar, precisa dialogar com outras disciplinas, ainda que tenha que chamar para sua aula outro especialista de um outro assunto, criar essa correlação entre os assuntos e também com a vida das pessoas, para que as pessoas se interessem por aquilo que está sendo ensinado e entendam a importância disso. Então, um assunto como, por exemplo, bomba atômica, nesse assunto, um único assunto, você pode falar sobre química, física, biologia, matemática, geopolítica, propriedade dos materiais, tabela periódica, sociologia, economia. Mas por que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu ontem falei de Jesus, não sobre o prisma da religião, mas sobre humanidade, sobre o discurso dele, desvinculando ele daquilo que a gente conhece como cristianismo constantiniano, criado 300 anos depois para tentar unir o Império Romano que estava todo fragmentado. Constantino, ato político, resultado, religião, cristianismo, que até hoje é um braço do poder. Basta você ver de que lado eles estão quando se fala em proteção de privilégios. É um braço do Estado que trabalha muito bem no sentido de colocar todos submissos, calmos e educadinhos para obedecer, respeitar a autoridade, ainda que não mereça respeito, e trabalhar muito, muito mesmo, cada vez mais, porque à medida em que o trabalho é precarizado, sucateado e os salários perdem poder de compra, tanto mais a pessoa precisa trabalhar para conseguir manter as condições mínimas de vida e atender suas necessidades básicas, ainda que nem as básicas muitas vezes não são contempladas no resultado desse trabalho todo. Ontem, quando eu falei dessa pessoa histórica, e não vou entrar no mérito se existiu, se não existiu, se foi uma invenção dos romanos, se você é ateu, se você não é, isso não é o assunto. O assunto é aquilo que atribuem a ele como sendo mensagem dele. Se você acredita nele, na existência dele, se você não acredita, isso não muda em nada o fato de que existe um registro de uma mensagem que tem um ponto central e que é atribuída a esse Jesus. Portanto, ontem, eu espero que você vá lá, na sequência dos vídeos meus, e assista esse vídeo para dar mais nexo e sentido a este que eu estou fazendo agora. Lá eu falo desse Jesus histórico e da mensagem dele, que em nada tem a ver com setores hoje disso que se chama cristianismo, que, enquanto religião, é atribuído a ele a fundação. E de fato isso nunca existiu. Ele não tinha essa pretensão. Ele não fundou uma religião. E definitivamente, ele não é líder de uma religião. Ele é um líder humano, que tem uma proposta humana de desenvolver humanidade, de se tornar um ser humano melhor, de viver e servir, e viver
o dia de hoje e ter o suficiente e consumir consciente. É outro assunto, é outra mensagem. Quem é o grande líder e fundador da religião cristã é o imperador romano Constantino, que viu naqueles que por ali andavam e seguiam aquela mesma filosofia de Jesus e o modo como eles viviam, de união, sempre juntos, e como eles estavam pulverizados por todo o Império Romano, ele percebeu que estava ali um movimento que poderia aglutinar novamente o Império Romano que estava ruindo. E foi por isso, nesse instante, terminou o que Jesus pregava, que era uma filosofia de vida, um meio, um modo de vida, que tinha relação com o serviço em relação ao próximo. A partir daquele momento, o Império Romano ganhou fôlego, mas aquilo que Jesus pregava foi deturpado e virou um braço do Estado, e que se presta a esse serviço até hoje. Se você olhar para a igreja, você vai ver. Ela sempre está com um pezinho na política e sempre do lado do poder. Constantino trouxe aqueles líderes, daqueles que não tinham nome, só tinham uma filosofia de vida, trouxe eles para o império e deu a eles poder. Criou-se o cristianismo e deturparam o que Jesus havia ensinado. Desde então, Jesus é apenas o nome que fica na porta. Mas dentro do que é dito, pregado, é um sistema. E todo sistema funciona com propósito. Sistema humano, propósito humano. Você olhar os líderes, é importante que você olhe para os líderes. Você vai entender, vai perceber se tem Jesus naquilo que esse líder prega, e principalmente naquilo que ele vive, ou não. Olhemos para os mercenários da fé da atualidade. Por que eu falo desse assunto? Eu sou um psicanalista e percebeu no movimento neofascista, nazifascista, na extrema-direita mundial, que ganhou muita força no Brasil, em especial na região sul, uma coisa ruim, um mal terrível que precisa ser combatido com informação. E quando você fala em fascismo, automaticamente ele sempre está correlacionado à crença religiosa, porque os líderes do fascismo são negacionistas, mas utilizam a psicologia das multidões para a condução de pessoas, e as multidões, elas funcionam como um único organismo. É espalhado o tempo inteiro em massa, para bolhas, grupos de pessoas. O objetivo era alcançar a todos a mesma mensagem, a mesma mentira, a mesma meia-verdade. E cria-se um inimigo, que é o detentor de todo o poder nocivo de destruição daquele grupo que recebeu aquela mensagem o tempo todo. Isso desperta nas pessoas o que existe de mais irracional: ódio, medo e crença. Porque as respostas do religioso a qualquer um que conteste a sua fé é automática e irracional. Então existe na religiosidade esta irracionalidade. Não estou falando de fé, estou falando de religião. Por isso que Deus é utilizado o tempo todo para controlar pessoas. E é por isso que eu pretendo, neste canal, transitar por todos os assuntos que dizem respeito ao ser humano e ao meio em que ele está inserido.